Well, let's start with some challenges about Missio Dei. Alguns desafios colocados pela Missio Dei. We talk about God's mission, and when it comes to the practice, we often do not know what to do with it, and therefore the Missio Dei, God's mission, may just be a beautiful theory without any practical implications. Muitas vezes, quando nós falamos sobre a missão de Deus, a Missio Dei, nós, quando vamos implementar, vamos colocar em prática, isso às vezes fica apenas como uma bela teoria sem grandes implicações práticas. In fact, from 1960 to about 1980, there were disagreements on how to practice God's mission. E de fato, dos anos 60 até os anos 80, houve muita discussão e até uma certa discordância sobre como vamos fazer a missão de Deus. For us, the question is, what does God's mission mean for the church? E hoje a nossa pergunta é, o que a missão de Deus significa para a igreja? How should this theory of mission, God's mission, impact the practice? Como essa teoria da missão de Deus deve impactar a nossa prática? So in 1960s and 1970s, the world of the church was divided on how to do this. Nos anos 60 e 70, como eu disse, o mundo da igreja estava dividido acerca de como fazer isso. One group, very, very vocal, used to say that God's mission is about the world. The world. Okay. Um grupo que tinha uma voz bastante forte, dizia assim, não, a missão de Deus diz respeito ao mundo. The Bible does not say, for God so loved the church, but it says, for God so loved the world, and therefore the world should be the focus. Eles diziam assim, bom, já que lá está escrito em João 3,16 que Deus amou ao mundo, e não que Deus amou de tal maneira a igreja, portanto, o foco da missão tem que ser o mundo. If you happen to read about those debates, a very famous Dutch theologian by the name of Hockendijk was the one who was very vocal. E se vocês, por acaso, derem uma olhada nesses textos, debates, né, desta época, vocês vão encontrar este teólogo holandês, o Hockendijk, que tinha mais ou menos essa opinião bem assim, formada, bem clara. I come from Asbury Theological Seminary and I teach in a school called E. Stanley Jones School of World Mission and Evangelism. Eu leciono no Asbury e a faculdade a qual eu estou vinculado se chama o Centro de Estudos de Missão Mundial E. Stanley Jones. Yes. E. Stanley Jones is a famous world-class missionary, a Methodist missionary. O E. Stanley Jones, vocês devem se lembrar, é um missionário, digamos assim, de primeira linha, né? E é metodista. In the heat of this debate, E. Stanley Jones used to say, the church should not be the focus, but the kingdom of God should be the focus. E na sua linha de raciocínio, ele sempre afirmava assim que o foco não está na igreja, e sim no reino de Deus. But E. Stanley Jones would say that the kingdom of God is the image by which the church should try to live. E ele diz assim, olha, o reino de Deus é a imagem, o modelo pelo qual a igreja deve viver. But a number of theologians and thinkers were saying, no, we have to focus on the church. Mas alguns teólogos, alguns pensadores dizem assim, não, a gente tem que focar na igreja. Because the very meaning of the church lies in God's call of His people for His mission. Porque o próprio sentido da igreja está no chamado de Deus para a sua missão, para o seu povo. To be a church is to be in God's mission. Ou seja, ser igreja é estar na missão de Deus. Yes, the church is not the kingdom of God, but the church has no meaning without its call to serve God's kingdom. Bom, tudo bem, a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja não tem sentido ou significado algum sem o seu chamado para servir no reino de Deus.
Yes, it is true that for a long time the church as well as missionary societies used to think that mission is theirs. The mission belongs to them. Claro que, sim, muitas igrejas, muitas agências missionárias, muitos missionários chegaram durante um bom tempo da história a pensar que a missão era deles. This group will say, now we know mission does not belong to the church, but the church is God's mission, and therefore mission belongs to God. Então eles dizem assim, não, a gente realmente reconhece que a missão não pertence à igreja, mas a igreja pertence a Deus, e a igreja, pertencendo a Deus, está na missão de Deus. The church exists for God's mission. Portanto, a igreja existe para a missão de Deus. On this, I think they all agree. Bom, então me parece que todos eles concordam. The church should be the means of God's mission in the world. Que a igreja deve ser um meio de missão de Deus no mundo. Let's talk a little bit about the church then. Então, falemos sobre a igreja. I would go first to Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Eu vou referir Mateus 16, 13 ao 20. You can have a look at that Bible passage, but let me just say, without reading it, Nós não vamos ler, mas vou falar. Jesus sent out his disciples Jesus asked his disciples, who do people say that I am? Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? And then the disciples tell them the different things that they said, the people were saying about Jesus. E os seus discípulos respondem, isso, aquilo, né? As coisas que as pessoas estavam dizendo que ele era. Then he asked, who do you say that I am? E aí ele lhes pergunta, quem vocês dizem que eu sou? On behalf of the disciples, Peter answered, Em nome dos discípulos, Pedro responde, you are Christ, you are the Son of God. tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Then Jesus make a statement in which he used the term church. E aí há essa menção à palavra igreja. You are Peter, and I tell you, on this rock I will build my church. E Jesus responde assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. For a long time, the Catholic Church used to teach that Peter is the rock, and therefore only on Peter can a church be built. Claro, durante muitos séculos a Igreja Católica afirmou que esse texto se refere a Pedro, ou seja, Pedro é a base da igreja, a fundação. Se você não pode construir uma igreja que não seja sobre ele. They claim that Peter was their first bishop or their first pope, and therefore all other churches are not true church because they are not on Peter. E como eles dizem que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, que ele foi, portanto, o primeiro papa, e que todas as demais igrejas não são igrejas verdadeiras porque não estão edificadas sobre Pedro. However, today most Catholic thinkers are no longer teaching that way. Mas hoje a maioria dos teólogos católicos, seus pensadores, não ensinam mais nesse molde. Was Peter the foundation, or what else could be the foundation? Bom, mas se Pedro não é a fundação, então o que pode ser esse fundamento? I think most Catholic scholars and most Protestant scholars today agree on one thing. E me parece que há uma certa concordância entre a maioria dos teólogos católicos e protestantes. It's not Peter who is the most important there. Claro que não é Pedro o mais importante nesse texto. It is his confession that is important. O que importa é a sua confissão. You are Christ. Tu és o Cristo. That's what the church is founded on. Essa é a fundação da igreja. Peter in himself, a little later in the same Bible, Jesus would even say, no, you are not right, Peter. Go behind me.
You are like a devil, go behind me, he said. Um pouco depois, na mesma Bíblia, né, gente? Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás. The foundation of the church is the confession that Jesus is Christ. Portanto, o fundamento da igreja é a confissão de que Jesus é o Cristo. It looks very simple, Parece tão simples, né? but it's not. Mas não é. To say that this man from Nazareth is Christ means this is the man that we have been waiting for hundreds of years, the king to come. Mas não é simples, porque você está olhando assim, não, esse homem da Galileia é o enviado, a resposta, depois de centenas de anos de espera, este rei que deveria vir. He is not just a human being, he is from God and he is God. Não é apenas um ser humano, ele vem de Deus e é Deus. In him, God is going to save the world. Nele, Deus irá salvar o mundo. That's the message on which the church is founded. Eis a mensagem sobre a qual edificamos a igreja. Therefore, the essence of the church is defined by its confession of and witness to Jesus as Christ. Portanto, a essência da igreja é a sua confissão de Jesus e seu testemunho de Jesus. The nature and the identity of the church is missionary in its essence. Portanto, a natureza e a identidade da igreja são essencialmente missionárias. I can talk the whole day about the next point, but I will only do it very briefly. Eu poderia aí falar o dia inteiro sobre esse próximo ponto, mas eu vou mencionar rapidamente. On our first day, we had talked about the Nicene Creed. Falamos no primeiro dia sobre o credo de Nicéia. That was the creed on which God was defined and Jesus Christ came to be defined. É um credo no qual se definiu quem é Deus e quem é Jesus, Cristo. And that creed defines the church as one, holy, Catholic and apostolic. E também esse credo define a igreja da seguinte maneira: ela é una, santa, católica e apostólica. There's only one church all the time. We may be different forms and different representations of that one church in different times and in different places. Claro que há muitas manifestações, muitas formas, mas há somente uma igreja em muitos lugares e em muitas épocas. But in God, there's only one church. Então, para Deus há uma só igreja, ela é una. Catholic, a católica, it means universal. Católico significa universal. Since we are in a Methodist university, let's refer back, for instance, to John Wesley's teaching here. Já que estamos na Universidade Metodista, vamos nos referir ao ensinamento de John Wesley. In his Catholic Spirit sermon, no seu sermão intitulado O Espírito Católico, John Wesley dealt with this dimension of the church. Wesley abordou neste sermão esta dimensão da igreja. Refer back to what we said, I think, yesterday about what does missionary mean? Recordem aquilo que falamos ontem sobre o significado de missionário, missionária. If your message is not universal, if it is not applicable to every human being, then you cannot be missionary, that we said. Nós dissemos assim, se a sua mensagem não se refere a todos e não se aplica a todos, você não é um missionário, uma missionária. The missionary nature of Christianity lies in the fact that Jesus is for all. A natureza missionária da igreja se dá porque Jesus é para todos e todas. As Professor Martin mentioned yesterday, in fact, Jesus has already worked out the salvation for all.
Como o professor Martim afirmou ontem, Jesus já trouxe a salvação para todos. On God's side, on Jesus Christ's side, salvation for those who do not know Jesus Christ has already been worked out. Da parte de Deus, da parte de Cristo, a salvação para todos e todas, até aqueles que ainda não o conhecem, já foi devidamente elaborada. Just as Peter confessed, Jesus is Christ, we are called as church to pronounce Jesus is Christ today. Assim como Pedro, nós somos chamadas como igreja, a pronunciar a mesma confissão, Jesus é o Cristo. In whatever we do, in however we do, in our talk, in our action, in our daily life, our message is Jesus is Christ. Em tudo que falarmos, tudo que fizermos, nas nossas atividades cotidianas, enfim, todos os momentos, nós somos chamados a afirmar que Jesus é o Cristo. That's also mean what apostolic mean. That's also what apostolic means. E esse também é o sentido da palavra apostólica, essa definição da igreja. The word apostle came from the Greek word, as you must have known, apostelos. Vocês devem se lembrar que a origem, a etimologia da palavra apóstolo é a palavra grega, o verbo apostelo. Sending out. Enviar. And that's what the church is. E é isso que a igreja é. That's what the Nicene Creed said. É o que afirma o credo de Niceia. Well, talking about sending, let's just look at one more biblical passage, John chapter 20, verse 21. Falando de envio, vamos mencionar mais um versículo, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. As we have said, the four Gospels all have what we call the Great Commission. This is John's Great Commission passage. Nós já mencionamos que todos os 4 evangelhos têm no seu final algum tipo de grande comissão. E esse verso é a grande comissão em João. In his resurrection appearance to his disciples, he told them, just as the Father sent me, so I sent you. Na sua aparição como ressurreto, Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. After he said that, in fact, what he did was, he breathed on them. E, dizendo isso, ele soprou sobre eles e elas. It is his life-giving that is signaled in his breath. E o seu sopro sinaliza esta concessão de vida. There's no other way of being sent, only in the way that God sent Jesus that we are being sent. Não há outro modo de envio. Nós apenas somos enviados pela mesma maneira que Jesus foi enviado por Deus. Being sent, being discipled is being the church and thus being in the mission of God. Portanto, ser enviado, enviada, ser discipulado é ser igreja e, portanto, estar na missão de Deus. Well, let's ask one more question. Então, mais uma pergunta. What is the missionary work of the church about? Então, a obra missionária da igreja diz respeito ao quê? Let me take one statement from 2 major Protestant or church organizations. Eu vou fazer a leitura aí de duas afirmações de 2 organizações eclesiásticas. The first one is the World Council of Churches. Primeiro é o Concílio Mundial de Igrejas. In 1963, the World Mission and Evangelism met in a World Mission and Evangelism Committee and Conference, I would say, met in Mexico City. O Comitê para a Missão no Mundo do Concílio Mundial de Igrejas se reuniu no México em 1963. And in which they made a statement about to answer this very question. E eles fizeram uma afirmação para responder a esta pergunta. What is the mission of the church? Qual é a missão da igreja?
the whole church taking the whole gospel to the whole world. E foi assim dito. Toda a igreja levando todo o evangelho para todo o mundo. In 1974, evangelicals came together in a place called Lausanne. Em 1974, os evangelicais se reuniram na cidade de Lausanne. If you know about them, this is a group that does not really like the WCC. E esse pessoal de Lausanne não é muito amigo do Conselho Mundial de Igrejas, tá? But at the conclusion of the 1974 meeting, they came to the very statement, what is the mission of the church? The whole church taking the whole gospel to the whole world. Mas o curioso é que ao final desta reunião em 74, eles produziram uma afirmação que é igual a essa. Toda a igreja levando todo o evangelho para todo mundo. This Lausanne committee, as they call them, or the Lausanne movement, had two other major meetings between 1974 and today. E esse comitê de Lausanne, esse grupo de Lausanne, desde os anos 74 de 1974 até hoje, já teve mais duas grandes reuniões. In its last meeting in 2010 in Cape Town, South Africa, their theme is the whole church taking the whole gospel to the whole world. E mesmo nesta última reunião que ocorreu em 2010 na cidade do Cabo, na África, eles mantêm essa mesma afirmação. Toda a igreja levando todo o evangelho para todo mundo. For today, we can think only of one phrase here, the whole church. Hoje nós queremos pensar em apenas uma dessas afirmações. Toda a igreja. In our discussion, I think yesterday it was yesterday that one of our members here mentioned the importance of lay persons in the missionary work. Me parece que foi ontem, numa das nossas falas, que um irmão, uma irmã, mencionaram a fundamental importância do laicato, dos leigos e leigas na missão da igreja. It's very easy to think of church planting as a work of an individual person. É muito fácil pensar em plantação de igrejas como um trabalho, a tarefa de uma pessoa só. I always think it is important for a community to plant church. Mas eu sempre penso que é fundamental para uma comunidade plantar uma igreja. Involving the whole church if possible. Envolver toda a igreja, se possível. For which, let's look at another biblical passage. Vejamos outra passagem bíblica. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 31. Lemos lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Quite similar to that verse is Romans chapter 12, verses 3 to 8. E nós temos uma passagem similar em Romanos 12, de 3 a 8. It's about spiritual gifts. Diz respeito a dons espirituais. The spiritual gifts given to the church. Os dons espirituais conferidos à igreja. And Paul talks about it like different parts of the body. Paulo vincula isso a essa ideia de partes diferentes do corpo. To come to Brazil, only my hand and my mind cannot come. Para vir para o Brasil, não consigo trazer só minha mão ou só minha mente. My whole body and my whole being has to come. Eu preciso vir por inteiro. For the church to do its ministry, to plant other churches or other ministries, it has to involve the very whole body. E, portanto, para uma igreja, um ministério plantar outra igreja ou outro ministério, precisa envolver a totalidade do corpo. Some has their gifts in teaching. Há dons de mestres. Some have their gifts in administration. Há dons administrativos. Some are good in raising funds. Tem gente que é boa de levantar recursos.
In fact, in 1 Corinthians, Paul even said that which seems to be lower actually is higher. They are not inferior, they are important, he said. E Paulo chega a dizer que aqueles membros que às vezes parecem ser inferiores, na verdade são superiores e são igualmente importantes. When I preach, I often look at the people and say, the people who are listening are as important as the preacher is, sometimes even more important than the preacher. E eu sempre digo, quando estou pregando, que os ouvintes, as ouvintes da palavra, às vezes são no mínimo tão importantes quanto a pessoa que prega, ou às vezes até mais. Some may be very silent, some may just sit and may seem to be doing nothing, but we all are important in the church. E às vezes parece que tem aquela pessoa que fica ali sentadinha, só ouvindo, né? Parece que não se envolve muito, mas eu sempre digo, não, todos e todas essas pessoas também são importantes. Whenever I read 1 Corinthians chapter 12, the ending and the next verse is always comes to my mind. E sempre que eu leio o capítulo 12 de 1 Coríntios, o último verso, sua finalização, sempre me vem à memória. After talking about different gifts that the Spirit has given to members of the churches, Paul concluded the last verse of chapter 12 of 1 Corinthians by saying, I will show you more important things. E após toda essa conversa sobre os dons que Deus confere à igreja na sua diversidade, no último verso do capítulo 12, Paulo diz assim, passo ainda a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Mostrar algo melhor para vocês. What is that most important thing that he said? The verse next in 1 Corinthians chapter 13 is a famous chapter. E aí nós entramos, claro, no capítulo 13 de 1 Coríntios, que todas nós conhecemos bem. It's about love. O amor, né? Acerca do amor. By the way, even in Romans chapter 12 that we talk about, the next verse 9 says, let love be genuine. E mesmo lembrando o texto similar de Romanos 12, no primeiro versículo após falar sobre os dons, que é o verso 9, Paulo diz assim, seja o amor genuíno. Let me divert a little bit here. E agora eu faço um pequeno excurso. We are talking about church planting. Estamos falando sobre plantação de igreja. If church planting does not come from love, then there will not be a church. Então, se a plantação de uma igreja não surge a partir do amor, não é um ato de amor, não resultará numa igreja. In Christian mission studies, we talk a lot about the Great Commission. Claro, nos estudos missiológicos cristãos, a gente sempre fala muito da grande comissão. The Great Commission without the Great Commandment is empty, I used to say. Mas, se a grande comissão não está atrelada ao grande mandamento, a grande comissão fica vazia. The Great Commandment said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, your whole being, and you shall love your neighbor as yourself. E o grande mandamento é esse, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. If you are called to be a pastor, you are called to love. Se você é chamado para o ministério pastoral, chamada para o ministério, você é chamada para amar. Even when people talk bad about you, you have to love them. Mesmo aquelas pessoas que falam mal assim de você, você tem que amar. Church planting is not just about increasing our church and our members. It is about increasing love, God's love. Plantar igrejas não é sobre aumentar os números da nossa membresia, da nossa igreja, mas sim sobre aumentar, por assim dizer, a experiência do amor de Deus. I think that's where the wholeness of mission, or in Latin America, this has been called Missio Integra, I believe. Missão integral. Yeah.
Isso diz respeito à totalidade, à plenitude da missão, ou como se chama aqui na América Latina, da missão integral. That is the essence and challenge of being Christ Church. E essa é a essência e desafio de sermos igreja de Cristo. Let me tell you a little bit story about one development which happened during the last 20 years or so. Eu vou partilhar agora com você sobre um desenvolvimento ocorrido nesses últimos 20 anos. It is an ongoing development even right now. E é algo que ainda está assim, se desenvolvendo, está em curso. This is a phrase we call missional church. É uma frase que surgiu que é assim, igreja missional, não missionária. Tá? Very often North Americans would claim that missional church is a concept that we develop in North America and for North Americans. Tem uns que dizem assim, não, esse conceito de igreja missional é a ideia dos norte-americanos e, portanto, diz respeito a eles. But I often tell them that you learn that concept from us, the non-Western world. Learn the concept from us, the non-Western world. Mas, na verdade, o Ocidente pegou de empréstimo esse conceito de nós. By which I mean non-North American, non-European. E aqui quando eu digo nós, né, assim, não americano e não europeu. You may recall the picture that I showed you yesterday. One of the pictures is a man by the name of Leslie Newbegin, if you recall. Vocês devem lembrar que ontem eu mostrei a foto de um teólogo chamado Leslie Newbegin. A missionary to India, a bishop, and one of the most influential mission thinker. And in fact, it was his teaching about Trinitarian foundation of mission. O Leslie Newbegin era um bispo, foi missionário na Índia e um dos pensadores sobre missão mais influentes. E foi ele que baseou a compreensão da missão na Trindade. Following his teaching, a group of North American theologians form a group called the Gospel and Our Culture Network. Com base no seu ensino, um grupo de teólogos norte-americanos formaram um grupo chamado a Rede para o Evangelho e a Nossa Cultura. They developed as a group to find a way to interpret Missio Dei or God's mission for the church in the West. E eles criaram esse grupo para encontrar uma maneira de interpretar a missão de Deus, a Missio Dei, para a igreja ocidental. In 1996, they came up with a concept they called missional church. Então, em 1996, esse grupo surgiu com esse conceito de igreja missional. By missional church, what they really mean is the church's identity lies in its being the missionary of God in the world. E de acordo com esse grupo, né, essa igreja missional, quer dizer assim, que a identidade da igreja está em ser missionária de Deus para o mundo, ou no mundo. That's what we have been really talking about. E temos falado sobre isso tudo, na verdade, esse tempo todo. Now, in the traditional churches, Protestant churches in Europe and North America, they are redefining their understanding of what a church is under this concept. E muitas igrejas protestantes tradicionais na Europa, nos Estados Unidos, têm redefinido a sua compreensão do que a igreja é com base nesse conceito. For most of us, including those in Latin America, especially the Protestants, and in Asia and Africa, this is a very natural thing for us. It's not very new. Na verdade, para as igrejas, né, da América Latina, da Ásia, da África, essa ideia não é exatamente muito nova, porque para nós isso sempre foi muito natural. But for Europeans and North Americans, it was a revolutionary concept and idea. Mas para os pensadores, teólogos europeus e norte-americanos, isso foi um conceito revolucionário. If the church is not missionary, it is not a true church. Porque se a igreja não é missionária, ela não é uma igreja verdadeira. The Orthodox Church, the Catholic Church, the Protestants agree now on this.
E esse é um consenso agora entre católicos, ortodoxos e protestantes. In the Roman Catholic Church in Vatican II, a statement was made, the Pilgrim Church is missionary by its very nature, it says. Por exemplo, o Concílio Vaticano II, em 62, afirmou que a igreja peregrina é missionária por natureza. For the Orthodox churches, being a church means being a part of God. Na igreja ortodoxa, a afirmação é: ser igreja é ser uma parte de Deus. It is living out that life of being a part of God. That is the call. O chamado é viver a vida como parte de Deus, né? Uma parte de Deus. Let me remind you of what we have said about this again. Vamos lembrar algo que eu já disse. We are in living this out. It is both a human and a divine calling. Viver desta maneira é um chamado divino e humano. The church is always divine and human. A igreja é sempre divina e humana. While admitting its humanness and limitation, it should always be driven by its divine call. Conquanto a igreja admita a sua humanidade e as suas limitações, ela sempre deve ser conduzida pelo seu chamado divino. In my opinion, lack of divine motivations or spirituality often made the church to act merely like a club or a society or for common interests. Portanto, a falta de motivações divinas ou a falta da espiritualidade muitas vezes fazem com que a igreja seja e haja apenas como um clube, uma sociedade, um grupo de pessoas unidas por um interesse comum. When people become so controlling of the church, that's when we begin to see lack of the divine side. Quando people get so in control of the church, that's when lack of divine. Quando as pessoas parecem estar assim muito no controle da igreja, a gente começa a ver um esvaziamento do seu aspecto divino. I've been a part of the church in Central Kentucky and Eastern Kentucky. Eu fui parte de uma igreja na região central e mais ao leste do Kentucky, nos Estados Unidos. I have seen painful splittings within the churches. Eu vi alguns rachas muito doloridos em algumas igrejas. In my observation, most of these happen because of struggle for power and control. E, na minha opinião, eles ocorreram por esta busca desenfreada de controle e poder pelos grupos antagônicos. As church, as pastor, we have to remind ourselves again and again, the church does not belong to us, it is God's. Como pastores, pastoras, nós sempre precisamos lembrar que a igreja não pertence a nós, mas a Deus. A group within the church may feel like the church belongs to us. We have created it. No one can take this away from us. Pode ser que algum grupo da igreja diga assim: não, a igreja pertence a nós, nós a criamos, ela pertence a nós, ninguém pode tirá-la de nós. Just about 3 weeks ago, we had to close one church. Foi umas 3 semanas atrás e nós tivemos que fechar uma igreja. It was so painful that I could not go on the last meeting of the church. E me doeu muito porque eu não pude estar na última reunião desta igreja. I don't know if you have stories like that. Eu não sei se vocês conhecem, já viveram histórias assim. When we forget about the spiritual nature of the church and made it as ours, that's when the church often crumbles. A igreja se desfaz, se arruína, quando nós esquecemos da sua natureza espiritual e pensamos que ela é apenas nossa. The church is God's and it is God's mission. A igreja é de Deus e a missão é de Deus. I have said this and I say it again. Eu já disse e vou repetir.
It does not belong to some of the good and powerful leaders of the church. Ela não pertence aos líderes bons e poderosos que porventura tenha. A good leader would know how to step back and not be controlling of the church. Um bom líder, uma boa líder, saberia dar um passo atrás e abrir mão do controle sobre a igreja. It's very easy to use a different image of the church for ourselves in order to grow. É tentador usar aí uma imagem alternativa de igreja em nosso próprio benefício para fazer o negócio crescer. As a theologian, my job always is to remind churches that the prime image of the church is the kingdom of God. Mas como teólogo, a minha tarefa fundamental é lembrar a igreja que a sua imagem primária se baseia no reino de Deus. Its planting and its growth are never merely human, but divine and spiritual. A sua plantação e crescimento nunca são algo meramente humano, mas sim algo divino e espiritual. It's very easy to think that I told them about Jesus and I followed them and I worked with them and therefore we made a church and therefore the church came about because of my work. E é tentador para a liderança pensar assim, não, eu preguei, eu visitei, eu trabalhei, eu ralei, eu suei pra caramba, fiz o negócio crescer e, portanto, muito obrigado, fui eu que fiz. Let's look at church planting for the closing. Vamos olhar sobre, para fechar, né? Falar rapidamente sobre plantação de igreja. Let me begin with a story. Começo com uma história. It's about my conversation with an Indian church planter. E diz respeito a uma conversa que eu tive com um plantador de igrejas na Índia, indiano, né, da Índia. When I talked with him, he introduced himself as, I am a church planter. Na nossa conversa, ele se apresentou assim, não, eu sou um plantador de igrejas. Throughout our conversation, I became more and more uncomfortable about being a church planter. E à medida que a gente ia conversando, eu estava ficando cada vez mais desconfortável com essa ideia, se não ser um plantador de igrejas. In my ministry, out of my ministry as an evangelist, there have been churches that came into being. Bom, durante o meu ministério como evangelista, surgiram igrejas. I did not plant them, in fact. Na verdade, eu não as plantei. So I could not claim any of those. Então eu não podia dizer que nenhuma delas era minha. But I do know that there are those who can claim churches being planted by them. Mas eu sei que tem alguns que reclamam, que dizem que igrejas foram plantadas por eles. But in our claim to be church planter, sometimes we can lack the biblical and theological meaning of being a church planter. E muitas vezes nesse afã de plantar igrejas, a gente esquece o contexto, a base bíblico-teológica da plantação de igrejas. If you are creating a church by yourself, out of your work, in an image that you are creating, and you often call yourself a church planter. Se você está lá plantando uma igreja, a partir do seu trabalho, a partir da sua visão, a partir da sua maneira de ser como plantador de igreja, my conversation with this Indian church planter led me to look at the Bible once more. Uma situação assim como a gente viu na conversa com esse plantador de igrejas na Índia, isso apenas me leva a procurar a Bíblia de novo. Is church planting biblical? Plantação de igrejas é bíblica? Yes, I think so. Sim, me parece que sim, sim. Didn't Paul say, I planted? Mas não disse Paulo uma vez, né? Eu plantei. Yes, he did. Sim, ele disse isso. New churches should be formed and organized, especially in mission field or also at home. Sim, igrejas novas devem ser formadas e organizadas, especialmente nos campos missionários, mas também em casa, né, na parte do nosso país, né?
domesticamente. I personally am very committed for that. Bom, eu pessoalmente me comprometo muito com isso. There is an ideal image we call church, and in some cases, the words of John Calvin, the unseen church is the church of an ideal image. Às vezes a gente tem aquela ideia, aquele imaginário ideal da igreja, né? E a gente pode usar até aquela terminologia do Calvino, igreja invisível, né? Como se fosse um modelo ideal de igreja. That unseen church, that church should be the image by which all local churches should be planted and should live. E de fato nós precisamos plantar e ter a nossa vivência de plantação de igrejas com base nesse modelo da igreja invisível. In what ways the church planting is needed? What is the purpose of church planting? What kind? Are there theological principles we should follow? These are the questions I ask myself. E eu, no que diz respeito à plantação de igrejas, me faço as seguintes perguntas. Qual é o propósito da plantação de igrejas? Qual o tipo de plantação? Quais são os princípios teológicos que deveríamos seguir, etc. I came to my own conclusion that church planting should not be done merely for the sake of adding new members, new numbers to our kind of churches. E eu cheguei, nesses meus estudos, nessa minha vivência, cheguei à conclusão de que nós não devemos plantar igrejas apenas para acrescentar números para o nosso tipo de igreja. Planting a church is between God and the people. Porque plantar a igreja é entre Deus e o povo. You recall Professor Martin's talk about his experience. Vocês devem lembrar da fala do professor Martins sobre a sua experiência de plantação. Many of you who have planted churches would also experience that. Muitos de vocês que plantaram igrejas certamente experimentaram algo mais ou menos assim. It is for the people to become a part of God's family that churches are planted for. A gente planta a igreja para que as pessoas se tornem partes do reino de Deus. What made me uncomfortable with my Indian church planter conversation was the church that planted became a trophy for the planter. O que me deixou desconfortável naquela conversa com o plantador de igreja indiano é que na cabeça dele a plantação da igreja tinha virado uma espécie de troféu. Let's look at 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Vejamos lá 1 Coríntios 3:6. If you read the entire passage, you will notice the subsidiary role of the planter and the waterer, as against the primacy of the church planter image I got from my Indian church planter. Se você ler lá toda essa passagem, vai perceber que o papel daquele que planta e daquele que rega é subalterno, é inferior. Ao contrário desse plantador de igreja, que se via lá, né, como o cara. I planted, Apollos watered it, but God made it grow. Está lá. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. It is the work of God. É obra de Deus. I cannot own it. Não é minha. Let's keep that in mind. This is what it says. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither the one who plants nor the one who waters it is anything, but only God who gives the growth. The one who plants and the one who waters have a common purpose, and each will receive wages according to the labor of each. For we are God's servants working together. Diz lá, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, nem aquele que planta, nem aquele que rega são coisa alguma. Mas Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega tem o mesmo propósito. E cada um vai receber pagamento de acordo com o seu trabalho. Porque nós somos servos de Deus, colaborando.
trabalhando junto, né? This is going to be my concluding part, really. E agora, realmente, a conclusão. What I said earlier, as a theologian, O que eu disse antes, né, como teólogo, my task often is, no, slow down, look at the Bible, do according to the Bible, follow the Bible, not just what works, but the biblical principles. Então, assim, como teólogo, a minha tarefa muitas vezes é assim, vai devagar com esse trem aí, pensa bem, olha a Bíblia, vê os princípios, seja fiel ao que a palavra diz, e não o que você está ouvindo por aí. Every year I teach a group about MS students who are working on church planting, about 20, master student, about 20 or 30 students. Todos os anos eu tenho lá uns 20 a 30 estudantes que estão fazendo seu mestrado e trabalhando a questão de plantação de igrejas. What does your teaching has to do about church planting, they often ask. E aí eles ficam me perguntando, mas a sua aula tem a ver o quê com plantação de igrejas? You're not teaching us how to do it effectively. Você não está nos dando 10 passos para sermos eficazes. Sometimes my teaching is against effectiveness. Às vezes o meu ensinamento vai na contramão da eficácia. Let theology guide you and gird you. Que a teologia seja uma luz que te guia e algo que te cinge. The church grows both inwardly, that is carrying the need within, and outwardly, that is outreaching and crossing new frontiers and attractional by witnessing to its Lord. Yes. A igreja cresce internamente, cuidando das necessidades daquelas pessoas que estão ali, e externamente, ou seja, cruzando novas fronteiras, alcançando novos contextos, atraindo, tentando ser atrativa para as pessoas, né? E também através do testemunho do seu Senhor. The different ways of witnessing to its Lord are these. E nós temos essas palavras para definir esses tipos de testemunho, como testemunhar ao Senhor. Let me use the Greek words and then translate them. Kerygma, eu vou usar as palavras gregas e vou traduzi-las. Kerygma. Kerygma is preaching. Pregação, proclamação. Diaconia is service. Diaconia, o serviço. Liturgia is about worship. Liturgia, né, que é o culto, adoração. Well, I think I put twice diaconia. Koinonia is about fellowship. Koinonia, que é comunhão, irmandade, né, fraternidade. It is not just preaching. Não é apenas pregação. These are ways in the history of the church that the church has been working. Essas palavras foram as maneiras pelas quais a igreja tem operado ao longo da história. When the church grows so inwardly, as we have said in North America and Europe, missional church came about to correct such kind of inward-looking churches. E quando essas igrejas, especialmente norte-americanas e europeias, estavam crescendo muito internamente, né, voltadas muito para si, surgiu esse conceito de igreja missional para corrigi-las. Always remember, it is God's mission. Lembrem-se sempre, a missão é de Deus. That's the heart of the church. Esse é o coração da igreja. The true church is a missional church. A igreja verdadeira é uma igreja missional. God's mission. Missão de We Deus. are a part of it. Somos parte disso. We do not own it. E nós nos envolvemos com isso. It's not about I plant a church, but about participating in God's work of forming new communities of faith. Não é aquela coisa assim, não, eu planto uma igreja, né? Mas sim a nossa participação na obra divina, na formação de novas comunidades de fé. When we say we are a part of it, participating in it, it does not mean that it is a passive or
step backward, but it is an active work. E lembrem-se, a gente não está dizendo que a nossa participação é meramente passiva, pelo contrário, nós somos ativos no processo. We initiate, we partner with everyone else. Nós somos parceiros com todos os demais, com todas as demais. Discipling and being discipled. Nós discipulamos e somos discipulados. When we stop being discipled, we can no longer disciple. Se nós não somos mais discipulados, nós não podemos discipular. That's the heart of our mission and ministry. E é assim que deve ser a nossa missão, nosso ministério. Let me stop and ask for time for questions, comments, or any further thoughts and suggestions. Então agora a gente para por aqui, um momento breve de perguntas, de comentários, de outras coisas que vocês queiram expressar. Meu nome é Daniel. Em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar o senhor pela palestra. Tenho muito aprendido e também, com as suas palavras, me edificado e me inspirado muito. Também agradeço aí ao Carlos Guilherme pela tradução, também tem nos ajudado também. Bom, a minha pergunta na verdade, é uma dúvida que eu tenho em relação ao que surgiu ontem. E o senhor também fez uma ligação com a palavra do professor Martim. O senhor citou que a salvação foi elaborada por Deus para todas as pessoas serem salvas. Por isso, eu pergunto, já que o professor Martim disse que todos já estão salvos, a minha dúvida é a seguinte: qual é a visão do senhor realmente? É a mesma da dele? E se caso sim, no que isso implica na missão e plantação de igreja? We can sense that that's a question that interests most of the audience today. Dá para ver que essa pergunta todo mundo queria fazer, né? Pela reação de vocês. I always think that there are two sides in the working of the salvation. Me parece que sempre há dois lados na obra da salvação. And in fact, I have two different terms for this. E eu tenho, na verdade, dois termos para isso. This is for my own self, okay? Bom, sou eu, né, gente? The working out of salvation is God's, and therefore salvation is God's. Bom, essa elaboração, esse trabalho da salvação é de Deus e é dele apenas. To be saved on my side, and that is to share in God's salvation, I often use the term conversion. Bom, a nossa parte, vamos dizer assim, né, como eu compreendo, para participarmos dessa salvação de Deus, é aquilo que eu chamo de conversão. Sometimes it can be very clear between my being saved and not saved, as some people could have seen it. Então, às vezes parece, não, há uma distinção muito clara entre os salvos e os não salvos, como alguns dizem. The biblical teaching, in my opinion, is very rich and sometimes can be very wide on this. Me parece que o ensinamento bíblico a esse respeito ele é muito rico e às vezes bastante amplo a esse respeito. Even as we say that God has already worked this out on God's side, and which is made available for everyone, Paul also said, work hard for your salvation. Por um lado, Paulo diz que a salvação foi trabalhada por Deus, né? Deus resolveu esse negócio e ofereceu a todos. Em outro momento, porém, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Who is saved and who is not
is a question that is very disturbing, I think. Essa questão sobre quem é salvo e quem não é uma questão assim bastante desconfortável. Well, we are now. Now comes the right person to answer the question, actually. Chegou quem tem que responder a pergunta. Well, Muda o assunto que o assunto chegou, né? since you're asking me my opinion, that's where I can say. Bom, claro, a pergunta foi acerca da minha opinião e é disso que eu estou falando. Whereas it has already been worked out and everything is done and God's grace has worked it out on God's sides. Já que está tudo feito, consumado, Deus já resolveu tudo do seu lado pela sua graça. Unless I accept it knowingly or unknowingly, I do not think that I could be saved. Me parece que não há como eu ser salvo sem que eu aceite isto, sabendo ou não. What if I say I don't believe in what you called resurrection? Quando eu digo assim, eu não creio nisso que você chama de ressurreição. Jesus taught beautiful things, but I don't think he is a savior. Você pode dizer assim, não, eu acho que Jesus ensinou coisas If muito someone- lindas, mas eu não creio que ele é o Salvador. I know some people who say that. Conheço muita gente que segue por aí. They do not accept what Jesus offered. Não aceitam a oferta de Jesus. And therefore, in my opinion, why should they be accepted? Então, na minha compreensão, então por que deveriam ser aceitas? Professor Martin and I might have slightly opinion on that. Pode ser que eu e o professor Martim difiramos nesse tocante, But I go so much along with Professor Martin in emphasizing that God has worked this out. mas eu sigo bem de perto o professor Martim nesta ênfase de que Deus já resolveu tudo. In the coming of God in His Son, and in the death and resurrection of His Son, that which scholars often call the Christ event, God has made Himself known and also made known our salvation. Então, na vinda de Deus em Cristo, na morte de Jesus, na sua ressurreição, nisso que nós chamamos de evento Cristo, está muito claro que Deus se mostrou, se revelou e deu a conhecer a sua salvação. If I may be allowed to make a little controversial idea here, let me do that. Vou soltar aí uma ideia talvez um pouco controversa. Por favor, me permitam. Do all people have to consciously say that I accept that? Será que é necessário que todas as pessoas digam assim, não, eu conscientemente aceito isso? What about those who are mentally challenged, who could not make such a confession? Por exemplo, pensa nas pessoas com alguma alimentação intelectual que não são capazes de fazer esse tipo de confissão. What about my great-grandfather who did not have a chance to say yes? E o meu bisavô, que não teve chance de dizer sim? That's where the problem also lies. Esse é um problema muito sério. My answer only God knows in the end. E no fim, a minha resposta é só Deus sabe. He has made known to us that in Jesus Christ, He has offered us salvation. O que ele deu a conhecer é que em Jesus ele nos oferece a salvação. However, if we consciously deny that, then, in my opinion, we are out of it. Bom, e me parece que se nós conscientemente rejeitamos ou negamos isso, aí parece que a gente fica de fora. Frankly speaking, I cannot let my great-grandfather go to hell just because he did not have a chance. Para falar assim, pessoalmente, eu não me sinto em condições de mandar meu bisavô para o inferno só porque ele não teve uma chance de dizer sim. Martin said
I think Martin said amen. O professor Martim disse amém. This is right now going around, even in North America, among evangelicals. Bom, essa conversa está acontecendo também lá nos Estados Unidos, entre os evangelicais, o pessoal lá está discutindo isso. This is a question as an Indian in the midst of many non-Christians who had never heard of the gospel, that a disturbing question we often ask ourselves. E essa é uma pergunta bem desconfortável que a gente se pergunta, especialmente no contexto, por exemplo, de onde eu vim, muitos indianos e indianas que sequer ouviram falar de Jesus. My grandfather became a Christian. Meu avô se tornou cristão, His father did not have a chance. mas o meu bisavô não teve essa chance. My grandfather paid a heavy price to become Christian. E o meu avô pagou um preço muito alto por ter se tornado cristão. He was expelled from the village. Foi expulso da aldeia. He had to move to a village that he did not know. Ele teve que se mudar para uma outra aldeia que ele não conhecia. Knowing is sometimes a heavy price for us too. Knowing about Christ is sometimes a heavy price. O conhecimento é um preço alto e conhecer sobre Cristo também tem um preço alto. I hope I answered some of it. Espero ter respondido. Professor, é um prazer muito grande conhecê-lo e ouvi-lo. Eu conheci um indiano que tocou muito o meu coração. Talvez o senhor tenha conhecido, o Sam Kamaleson. Muito edificante também as palavras do Sam Kamaleson. Mas eu tenho uma dúvida, principalmente na questão da igreja. O senhor mesmo mencionou na palestra que o senhor não teve oportunidade de participar do fechamento de uma igreja. Pelo visto, igrejas não fecham apenas na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas também, infelizmente, fecham aqui no Brasil também. Então, nós temos um desafio, tanto de plantar igreja, como revitalizar a igreja. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual o paralelo e as diferenças básicas entre a revitalização de sucesso e também a plantação de sucesso. É só essa pergunta. Muito obrigado. By the way, Dr. Sam Kamaleson is a close friend of mine too. Meu amigão. Você mencionou. In a few weeks, he's going to come to be with us for about 2 weeks. Ele vem dentro de algumas semanas para passar 2 semanas conosco. He's a graduate of Asbury Theological Seminary. Ele se formou no Seminário Teológico Asbury. I often told him that the first large gospel campaign meeting that I have ever attended was his gospel campaign. E eu sempre digo que a primeira campanha evangelística que eu participei foi uma que ele estava assim à frente. The closing of the church that I referred to is in Kentucky. A igreja que fechou, que eu me referi, estava lá no Kentucky. Church closing, church going down, this is part of our history. Bom, fechamento de igrejas, igrejas sumindo, desaparecendo, também é parte da história da igreja. As painful as it is, we have to live with it. Dói, mas a gente tem que viver com isso. But let's remind ourselves, none of the churches that we see in the New Testament are existing today. E vamos lembrar, nenhuma das igrejas que tem lá tão vibrantes no Novo Testamento existem hoje. This is the way that it has been. E é assim que é. However, we have to work on the church, but for planting and revitalization. Claro, temos a tarefa de plantar e revitalizar igrejas, sim. I may be oversimplifying the issue here. Pode ser uma simplificação excessiva da questão. Like I said, what I often see in reality in church's problem is when we fight for power and authority, and
the human side of the church is that which destroyed the church often. E me parece assim, claro, simplificando a questão, mas, como eu disse, essa busca, esse afã pelo poder, por autoridade, por controle, ou seja, esse lado humano das coisas é que normalmente destrói as igrejas. Even the very planter of the church can destroy the church, I think. Até o plantador, a plantadora da igreja pode acabar com ela. Because of which we need to be reminding ourselves over and over again, this is God's church, not my property. Por isso a gente sempre precisa fazer esse exercício de memória para afirmar que essa igreja não é minha e sim de Deus. It is a spiritual matter, in my opinion. Para mim essa é uma questão espiritual. My desire to control, my desire to own, my desire of authority, all these can overtake the church and the life of the church. Esse meu desejo por poder, esse meu desejo por controle, por propriedade, por autoridade, muitas vezes se sobrepõe à vida e missão da igreja. In Kentucky, in one of the church, this is what I say, that club mentality can kill a church. E eu disse isso lá nessa igreja do Kentucky, assim, essa mentalidade de gueto pode acabar com a igreja. Club mentality is about, this is ours, and we have this communality, and therefore this is the way it should be, and therefore that club idea controls the church. Essa ideia de clubinho, de gueto, assim, não, nós fizemos assim, é assim que é assim que deveria ser. Quando você fica nessa mentalidade, em geral você acaba com o negócio. It may not just be one person. E assim, não costuma ser apenas uma pessoa que pensa It may assim. be a group or a family or a group of families. Às vezes é um grupo de pessoas, uma família, um grupo de famílias. When such a thing happens, the difficulty you can see. E quando isso acontece, você percebe claramente o tipo de dificuldade que surge, né? I sometimes feel powerless in dealing with these issues. Às vezes eu me sinto assim incapaz de lidar com essas questões. The only way I know is to pray. Eu só sei orar. I can preach, I can talk about it, but that may never really change things. Only God is what I can call. Posso pregar o que eu quiser, eu posso falar pra caramba, mas no fim só Deus pode resolver. For 6 months without any pay, I climb up the pulpit where there's no one to climb on that pulpit. 6 months, for 6 months. No. Eu fiquei 6 meses sem receber. E aí eu subi no púlpito porque não tinha ninguém para fazê-lo. I told the church that you don't have to pay me. I'm paid by the seminary. I'm a seminary professor. But until you find someone to preach, and until you can pay someone to preach, I'm ready and willing to do that, I said. E eu disse assim, olha, vocês não precisam me pagar nada não. Eu recebo do seminário o suficiente para me manter. Mas até vocês conseguirem, né, recursos para pagar alguém que pregue, para manter alguém, eu estou aqui disponível e disposto para pregar. I preach a lot about the true church image during that 6 months. E durante uns 6 meses eu preguei bastante sobre a igreja verdadeira. How did I come out from that? Como que isso terminou para mim, né? More than ever, I know that I'm not a savior. No fim, eu fiquei mais convencido de que eu não sou salvador coisa nenhuma. I'm not going to change the culture that has been in the making for many years in 6 months. Eu não vou mudar em 6 meses uma cultura que demorou tantos anos para se fazer. Things like this have been happening. E isso tem acontecido.
there are times that pastors may feel powerless. Às vezes o pastor, a pastora se sentem incapazes. You may be sleepless many days in looking at some of the relationship problems within your congregations. Às vezes você perde lá umas horas de sono pensando no último conflito de relacionamento que surgiu lá na sua comunidade. Sometimes it's difficult to laugh in that context. Às vezes está difícil até dar uma sorrida assim diante da vida. But that's the primary call for us. Mas esse é o chamado primário para nós. Again and again, these are spiritual challenges. E, de novo, estes são desafios espirituais. Thanks for a great question. Obrigado pela sua pergunta. Bom, muito obrigada. Primeiro, queria agradecer também a palestra que foi dada para nós. A minha pergunta é, queria tocar aqui um aspecto que mexeu um pouco comigo, sobre a conversa tida com o indiano em torno da plantação da igreja, em que ele achou-se muito importante, quase a receber um troféu, esperava, não é? Nos dias de hoje é comum termos esse tipo de pessoas que julgam-se donas da igreja, pessoas que construíram, deram muito, investiram, e quase que isso desanima outras pessoas que são convertidas, e temos aqui na nossa igreja, por exemplo. Então, a minha pergunta é, que ferramenta nos recomenda, na qualidade de pastores, leigos, devemos ter, devemos levar para corrigir esse tipo de situações? Porque, de certa forma, algumas pessoas voltam para trás, desistem. Obrigada. That's a very challenging question. Pergunta bem desafiadora. It's a question I would ask myself too. E é uma que eu me faço. In the end, in my opinion, Ao fim, na minha opinião, our growth and ongoing growth in our spiritual life is what matters. ao fim e ao cabo, o que realmente importa é o nosso crescimento na nossa espiritualidade. Spiritual life is never a done deal. A vida espiritual nunca está pronta. And it's an ongoing struggle for each one of us, I think. E é sempre uma luta contínua para todos e todas nós. Even once we may have dealt with something very successfully, but another challenge come. Mesmo aquelas pessoas que lidaram de maneira excelente com algum grande desafio espiritual, dali a pouco se defrontam com outro desafio e outro e outro. Recently we have a Sri Lankan Christian leader came to Asbury to speak. Recentemente recebemos lá no Asbury um palestrante do Sri Lanka. He is a well-known church leader and minister and has been speaking here and there, and his spiritual life seemed to have been very constant in his life. And E ele fala em vários lugares, né? Muito convidado, líder, um palestrante muito conhecido. E a gente tem a impressão de que assim, a vida espiritual dele sempre foi, né, bem tranquila, bem sossegada. Someone asked him, "What holds you in all of this?" E perguntaram para ele, mas então o que te sustenta nisso tudo? He said, "It's my devotion, my daily devotion, that I think helped me." O que eu acho que me ajuda, ele respondeu, é minha vida devocional, minha devocional diária. It is our relationship with God again and again is the key for most of our ministries. Então, assim, a chave para os nossos ministérios é essa relação diária, constante com Deus. If there ever is a tool, I think that's the one. Se tem uma ferramenta para evitar esses riscos, eu acho que é essa. In fact, we have to obey God in such a way that He may ask us
in a different way than we want to do. E nós temos que ser obedientes a Deus a ponto dele poder falar conosco tranquilamente o que nós devemos fazer. Everything is not about success, in fact. E nem tudo diz respeito ao sucesso, na verdade. Let me say that even in failure there can be success. Às vezes até a falha, o erro é um sucesso. Success is often not counted in what we gain and what we earn. Porque o sucesso não é medido naquilo que a gente ganha, aquilo que a gente conquista. I think success in the end is being at one with God, Sucesso, ao fim e ao cabo, é ser um com Deus. growing in God. Crescer em Deus. Amen. Amém.